E nós já chegamos no nosso horário. Vamos todos, então, nos preparando para começar ficando numa posição confortável. Respirar da forma como nós já aprendemos, respirações calmas, tranquilas. Lembrando que na respiração está a chave do equilíbrio. E através da respiração, nós vamos nos induzindo a ficar mais tranquilos, mais calmos. Vamos absorvendo esses fluidos que estão à nossa volta. Nós estamos dentro da atmosfera fluídica da nossa aula. Vamos harmonizar o nosso ser. Levem um pensamento para os seus pés, tomando consciência dos seus pés, ao mesmo tempo em que vão relaxando. Para onde vai o nosso pensamento, vai nossa energia. Vão relaxando os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas, permitindo que a energia flua livremente pelas suas pernas. Vão relaxando toda a região do quadril, relaxando os músculos, os órgãos, que vão se equilibrando e voltando ao seu equilíbrio, ao seu funcionamento normal. Relaxem toda a região do tórax, relaxando a musculatura do peito e das costas. Relaxem os ombros. Vão relaxando bem, eliminando toda a tensão que possam estar carregando nos seus ombros. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Relaxem bem o pescoço, vão soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas, vão relaxando bem a mandíbula, os lábios, a língua. Vão soltando toda a musculatura de sua face, relaxando os olhos, pálpebras, sobrancelhas e testa. Observem o seu rosto tranquilo, calmo, sereno. E vamos agradecer agora a toda a equipe espiritual que nos assiste, o nosso dirigente Itaporã, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para nos ajudar neste curso, os alunos espirituais que também estão presentes, e principalmente vamos pedir a presença de Jesus entre nós. Ele sim, o Mestre, o nosso Mestre amado, pedindo a Ele que nos faça sensíveis aos ensinamentos que serão trazidos pela Sheila e que ela seja sensível às nossas necessidades, que seja muito abençoada. Vamos então agora, muito gratos por esses momentos, vamos pedir permissão
para dar início à aula de hoje com a Sheila, que vai trazer os benefícios da meditação baseados na ciência. Tudo aquilo que ela vai trazer é com comprovação científica. Boa noite, Sheila. Boa noite, oficial a todos. Então vamos lá. Então, o objetivo nosso hoje é falar sobre a meditação, os benefícios da meditação. Bom, mas antes da gente falar dos benefícios, eu queria contextualizar um pouco, né? Bom, hoje nós vivemos uma segunda pandemia, mas ela não é uma pandemia de vírus. Ela é uma pandemia associada a problemas mentais. E isso não acontece só no Brasil, isso é no mundo todo, né? Então, hoje, quase 1 bilhão de pessoas no mundo estão com algum transtorno mental pelo aumento do estresse e do sofrimento psíquico. Tá? Então, esse contexto ele é muito importante, porque hoje, no Brasil, mais de 30% dos benefícios dados pelo governo, eles são pagos a pessoas com depressão e mais de 17% pago a pessoas com ansiedade, né? E então temos hoje um país que a gente chama Brasil, que é o país mais ansioso do mundo, e também, né, uma crise de nervosismo, deficiência de atenção, pessoas com muita dificuldade para dormir. Também a gente tem a questão do coração acelerado. Eu, como empresária, gente, eu entrevisto muitas pessoas para contratação, né? E assim, quando eu faço uma pergunta, uma pergunta assim, você tem algum ponto fraco? Eu vou falar para você, praticamente 90% das pessoas falam ansiedade. Então, é esse contexto que a gente vive hoje. E a partir disso, né, desse contexto, e por que que eu começo falando isso? Porque a meditação é uma fonte muito importante para nos ajudar nesse contexto que boa parte das pessoas vivem hoje. E eu quero começar com essa frase do Dr. Roberto, que está no livro, que vai ser basicamente a referência que a gente vai usar. O meditador não é um ser versado nisto ou naquilo, mas alguém que deseja viver uma agradável aventura de meditar e de se relacionar com si mesmo, né? Os momentos de meditação é aqueles momentos onde a gente entra em contato com o que está rolando no nosso corpo, né? Nós vamos ter uma aula que é os tipos de meditação, que sou eu também que dou. E nessa aula a gente tem um tipo de meditação que é o mindfulness, que é um momento onde a gente começa a sentir, né, as coisas no nosso corpo, tá? E da mesma forma que quando a gente faz a nossa meditação e usa a nossa âncora, a gente tem esse entendimento de quanto os nossos pensamentos estão acelerados, né? Então, a meditação, além de ser uma aventura muito importante, uma sabedoria espiritual universal, ela é uma oportunidade e uma possibilidade da gente se relacionar com si mesmo. Sabendo disso, a gente vai falar sobre os efeitos psicofísicos, biológicos da meditação. Mas a gente começa com os efeitos psico que atuam no físico, né? Porque quando a gente fala de um ser humano integral, a gente não pode separar o psicológico do físico, né? A gente sabe que as emoções
afetam o nosso corpo. São liberados neuropeptídeos a partir das emoções, e a Yara vai dar uma aula muito maravilhosa para a gente sobre essas questões, né? Então, são liberados neuropeptídeos no nosso corpo que vão atuar em vários órgãos, em várias glândulas, né? E com isso, essa acalmia, né, que a meditação dá, ela também traz benefícios muito importantes que saem do psicológico e vão para o físico. Então, a meditação tem ação na saúde física, saúde mental, na saúde emocional e na saúde espiritual, porque a meditação é o momento de conexão com algo superior, seja lá o que cada um acredite, mas é o momento de conexão. E espiritualidade é isso. Espiritualidade é um sentimento de fazer parte de algo maior, diferentemente de religião. Religião é a prática da espiritualidade, mas a espiritualidade é uma força do ser humano. Eu, como formada na área de psicologia positiva e ciência da felicidade, a gente sabe que existe várias forças que mobilizam o ser humano. E uma das forças maior é que é chama da virtude da transcendência, é a espiritualidade. E a meditação vai nos ajudar a ter mais saúde espiritual. Então, a gente começa falando sobre os efeitos fisiológicos, né? Então, a gente tem o que a gente chama de ampliação das ondas alfa, né? Isso tudo, gente, é medido através de testes de psicometria, de biometria, tudo o que vocês imaginam, né? São usados, são recursos usados de medidas. Então, o que eu estou falando aqui, ampliação das ondas alfa, eu não estou falando aleatoriamente. Foi medido num eletroencefalograma, que a partir do momento que aquela pessoa está meditando, a gente tem uma ampliação dessas ondas, né? Alfa, né? Nós sabemos que o nosso cérebro, ele trabalha em forma de ondulatória, em ondas, né? E aí a gente tem a teta, a alfa, a beta, que não é o intuito, né? Eu, inclusive, recomendo quem gosta de estudar isso aí, vai na internet e vai encontrar materiais muito riquíssimos. Mas por que a onda alfa? Porque a onda alfa, ela está relacionada ao relaxamento profundo, ao aumento da nossa criatividade, ao aumento da inspiração, ao aumento da percepção. Uma pessoa que medita, ela tem um aumento da sua percepção. O aumento da percepção tem a ver com os cinco sentidos, né? Com o olfato, com o paladar, com o toque, com a visão. Então, ela tem esse aumento de percepção, ela começa a perceber coisas mais facilmente, né? E isso tudo é devido à ampliação das ondas alfa. Outro ponto fisiológico importante é a redução da frequência cardíaca e respiratória, que a gente também vai ver, né, mais para frente, que tem vários estudos que comprovam isso. E hoje tem médicos, né, quando é aquele médico realmente integralista, né, sistêmico, que olha a pessoa como um todo e não só a doença, ou não só aquele corpo físico, né, que entende que a pessoa é um todo e que o psicológico afeta o mental, afeta emocional, afeta o físico, afeta o espiritual, né? E aí a gente tem essa redução de frequência cardíaca e esse médico prescreve meditação. A diminuição da condutividade elétrica da pele também é um teste que é feito, né? Que a gente consegue comprovar que a diminuição dessa eletricidade que passa pela pele está muito relacionada ao relaxamento. Então, uma vez que a pessoa está meditando, coloca-se eletrodos na pele, da mesma forma que o eletroencefalograma é feito no cérebro, esse é feito na pele, e aí a gente consegue medir, né, essa diminuição dessa condutividade e, com isso, comprovar que a meditação é relaxante. Além disso, diminui o metabolismo,
redução do impacto do estresse. Então, desde que eu comecei a falar, né? Falei do impacto do estresse na vida, né, das pessoas e o menor consumo de oxigênio. Isso significa que se a gente olhar isso de uma maneira mais sistêmica e ampla, também meditar é antioxidante, né? Porque o maior consumo de oxigênio libera radicais livres, esses radicais livres atacam órgãos importantes, como, por exemplo, a pele, né? Muitos de vocês sabem que eu trabalho com isso, eu sou uma especialista em pele, e a gente sabe que quando a gente tem excessivo consumo de oxigênio, a gente tem mais estresse, mais produção de radicais livres, e na pele a gente tem principalmente o ataque às proteínas, aí a pele fica mais, sofre um envelhecimento muito mais acelerado. Outro aspecto importante é relacionado ao nosso cérebro, né? Detalhezinho, Sheila, um Oi, claro, detalhezinho. professor. Volta para a imagem anterior. Quanto à diminuição do metabolismo, 10 minutos de meditação já consegue a mesma diminuição que se consegue com 2 horas de sono, no mínimo, tá? O coração já vai desacelerando, então há uma diminuição de todo o metabolismo. E 10 minutos equivale a pelo menos 2 horas de sono, para algumas pessoas até mais. Desculpa, Sheila. Só Imagina, professora, para não as quebrar. suas, não, as suas colocações são muito perfeitas, eu até anotei aqui, porque eu faço um caderninho de anotações. E é isso mesmo, né? E você, quando diminui o metabolismo, você consegue também diminuir todo o estresse, o consumo de oxigênio, antioxidante. Então, vocês vejam que ela tem uma ação sistêmica. Isso é muito importante a gente entender que a meditação ela não é uma ação só no cérebro, ela é uma ação sistêmica, tá? Bom, e aí quando a gente fala do cérebro, a gente pode falar que a pessoa que medita com regularidade, e eu tenho um slide que eu vou mostrar isso para vocês, o que é regularidade e quando eu consigo a maioria desses efeitos, porque não é meditando um mês que eu vou conseguir esses efeitos, né? Esses efeitos vêm da prática meditativa diária consecutiva, né? Com frequência e com sequência, né? Então, não é meditar hoje e meditar daqui 5 dias. Não é meditar hoje, pular um dia, meditar amanhã. É sequência e frequência, tá? Então, o que acontece com o nosso cérebro é que ele fica bombado e evoluído. Então, já isso tudo com comprovação científica de aumento de massa do nosso cérebro, principalmente, eu vou aparecer aqui, principalmente, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês conseguem me ver, mas principalmente no córtex pré-frontal, que é essa região mais evoluída do nosso cérebro, né? Nosso cérebro ele tem 3 regiões, né? A de trás, a de cima e a da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. E essa região é a região onde a gente consegue ter mais racionalidade, né? Ter a mais serenidade. Então, é que vem desse, de não deixar as emoções, principalmente as emoções negativas, virem. Então, a gente acaba tendo um cérebro mais evoluído. Eu vou deixar aberto meu vídeo, se começar a termos interferências, eu fecho, porque eu gosto de me ver também, né? Bom, ponto importante. Girificação. O que que é girificação? É o aumento dessas vilosidades do cérebro. Se vocês olharem o cérebro,
ele é muito parecido com um órgão que a gente tem, que é o intestino, né? Que tem vilosidades, né? Que são essas, vamos dizer, esse formato do cérebro, né? E do intestino, que tem essas reentrâncias, né? Isso a gente chama de vilosidades. E aí, com o aumento, com a meditação, a gente tem um aumento dessas velocidades, ou um aumento, né, dessas velocidades do cérebro, e com isso, um aumento, né, da textura do cérebro, o aumento das conexões cerebrais, né, porque tudo isso está no tecido cerebral. Aumento de foco, redução de estresse, humor, aumento do humor, melhora da cognição, então a pessoa fica mais com aprendizado, que cognição tem a ver com aprendizado, né? Então, melhora da cognição, e com isso a gente tem uma melhora global da função cerebral. Por isso que a gente fala cérebro bombado evoluído, né? Melhora o foco, reduz o estresse, melhora o aprendizado, melhora o humor, né? Uma pessoa que medita com constância, ela vai se tornando uma pessoa mais bem-humorada, né? Vai incorporando o bom humor. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu sou uma pessoa que estuda muito a parte de liderança, né? Principalmente a liderança positiva. E os grandes estudiosos, eles nos falam que hoje o bom humor dentro de uma empresa é a melhor força que você pode ter, porque ele contamina as pessoas positivamente, né? Então, o incentivo à meditação também melhora o bom humor. Agora a gente vai para os efeitos psíquicos. Então, a gente falou dos efeitos físicos e agora os efeitos psíquicos. Então, os efeitos sobre a parte psicológica do nosso corpo, o primeiro é o relaxamento. Então, a gente já viu que através da produção de ondas alfa, né, a comprovação da diminuição do metabolismo, cientificamente comprovado a redução da condutividade da pele, isso leva a ter relaxamento. Meditação, o que é importante a gente separar, depois se a professora quiser acrescentar. Meditação não é relaxamento, mas a meditação produz o relaxamento, tá? Então, ninguém vai meditar para se sentir relaxado totalmente, né? Mas ela produz o relaxamento, né? Então, por exemplo, o que a professora fez com a gente agora no início é um relaxamento. Toda vez que segundo a nossa filosofia, né, professora, que é do conceito lá da Unifesp, da medicina integrativa, né? A meditação não é uma meditação conduzida, quando é falada, né? A meditação é aquele momento em que você está com você mesmo e que você está no processo de âncora, prestando atenção numa âncora, que pode ser a respiração, pode ser uma vela, pode ser algo que foca a sua atenção, por isso que muitas vezes algumas pessoas chamam de atenção plena, né? E esse foco, né, numa âncora é o processo meditativo, tá? Que a professora já deve ter explicado o looping operacional da meditação e diferentemente do relaxamento. Então, o relaxamento é aquilo que normalmente a gente faz com condução falando. Então, na nossa filosofia, a meditação não é nem falada, tá? Então, existe essa confusão, né? A gente encontra muito na, na internet a meditação do não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fica falando, 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 falando. Pode até falar, mas o momento meditativo, ele é você com você mesmo. Mas ela produz o relaxamento. Ela leva a vivência positiva. Então, as pessoas que meditam com frequência melhoram a sua positividade. Traz sensação de paz interna e felicidade. Gente, tudo isso que eu estou falando tem comprovação científica, tá? E eu vou mostrar da onde
a gente tirou da onde eu tirei todas essas informações. Ela traz uma sensação de harmonia com o mundo, né? Porque a gente fica tão bem com a gente mesmo, essa sensação de paz interna, que aqueles pensamentos que ficam, né, ficam em looping também lá no nosso cérebro, e aí a gente fica pensando, isso desgasta muito, né, o cérebro. E aí, essa sensação de paz que traz, dá uma sensação que você fica harmônica com o mundo. Então, quando a gente às vezes termina a meditação, a gente, nossa, até clareia, até ilumina o lugar, né? Porque parece que dá uma amplitude. Melhora o sono, então existem comprovações que existem mudanças no sono, e melhora o autocontrole, né? Que também é uma força, segundo a psicologia positiva, é uma força, né? É uma força do ser humano. Então a gente passa passa a ter mais contato mesmo e com as nossas emoções, e aí você consegue, através do aumento da percepção, até melhorar sua inteligência emocional, né? Que é um dos pilares da inteligência emocional é o autocontrole, né? Então, o que é inteligência emocional? É o tempo de resposta a algo que vem do mundo. Então, o mundo te deu um desafio. Você pode gritar, urrar, ou você pode ter aquele momento, aquele espaço de tempo onde você, popularmente, a pessoa fala de respirar ou contar até 10, e aí você melhora a sua resposta. Então, é a resposta, né? E essa resposta, normalmente, ela tem um conteúdo emocional muito forte. Então, o fato de você ter esse aumento de percepção, você também tem um aumento do autocontrole. E com isso tudo, a gente eleva o nível de bem-estar, né? Que para nós da psicologia positiva, o bem-estar é traduzido na sensação de felicidade, tá? Bom, até aqui alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quer saber mais de algum detalhe? Ou a gente pode fazer as perguntas mais no final também, tá bom? Então, eu não sei se eu não consigo enxergar aqui todo mundo, eu não sei se tem alguém com a mãozinha levantada, acho que não. Então vamos dar continuidade, tá? Oi, boa noite. Oi, boa É, noite. tudo bem? Eu tenho uma pergunta, assim, quando você Sim. fala da âncora, né? Uhum. Como seria isso? Ter uma Então, âncora para a meditar? âncora é aquilo que te dá o Espera foco. um pouquinho. Eu sugiro que a Marisilda vá na internet e assista às aulas anteriores, que eu falei muito sobre âncora, tá? Que é um dos pilares da meditação, é o uso da âncora, tá? Que é o foco. O que você está focando? Então, se você está respirando, prestando atenção na respiração, sua âncora é a respiração. Se você está caminhando, como eu ensinei a meditação caminhando, é a contagem de passos, a âncora, é a respiração que está sendo feita, né? Então, âncora é o foco. Mas eu sugiro que assista às primeiras aulas para entender bem o que é isso. Tá bom, Marisilda? Bom, obrigada. Nada. Bom, então vamos aqui à parte dos usos terapêuticos da meditação. Então, como a gente está falando dos benefícios, a gente também tem esses benefícios usados nas terapias. Então, hoje, né, como eu falei para vocês, a visão da medicina integralista, integral e sistêmica, né, uma visão como um todo, e com essas comprovações científicas, ela é usada para melhora da hipertensão arterial, para aumento da imunidade, para redução do nível de ansiedade, o efeito antioxidante que eu falei para vocês, né? Então,
A meditação, ela tem um efeito antirradical livre, ela tem um efeito automaticamente anti-inflamatório, né? Porque a oxidação do nosso corpo leva à formação de inflamações não visíveis. Tem aumento de energia vital, geração de afetos positivos, né? Que são emoções positivas, né? É outro nome de emoções positivas. E o aumento dos telômeros, que é a pontinha do nosso DNA. Então, olha só a profundidade que a gente está conversando agora, tá? Então, eu posso falar que um meditador constante que utiliza essa técnica terapêutica com frequência, consequência, ela colhe muitos benefícios, né? E um dos benefícios é o aumento dos telômeros. E os telômeros é a pontinha do nosso DNA, e cada vez que a nossa célula replica, a gente perde um pedacinho desse telômero, né? E aí, conforme essa célula vai se replicando, né? Esse DNA vai se transferindo, vai envelhecendo. Isso pode acontecer de virar um câncer. Então, esses telômeros, eles têm uma função muito preciosa na nossa genética. Então, vocês imaginam o poder da meditação, né? Então, não estou falando só de coisas visível como a melhora da hipertensão arterial. Eu estou falando de genética. E, com tudo isso, a gente reduz o envelhecimento. Inclusive, tem um teste que eu encontrei uma vez, é que eu perdi a referência disso, que eles faziam um trabalho com pessoas para avaliar o nível de envelhecimento da pele. Então, eles pegaram pessoas e que fizeram meditação e que não fizeram meditação. E foram acompanhando essas pessoas durante 30 dias, né? Ao final dos 30 dias, as pessoas que faziam meditação tinham menos rugas, né? Principalmente as rugas da testa, que são as rugas de preocupação, né? Tinham menos, a pele mais bonita, mais saudável. Então, também é bom para a pele fazer meditação, tá? Indicações terapêuticas, né? Para que o que a gente tem visto hoje, principalmente por prescrição, para ansiedade, para o estresse, para a dor crônica, tem muitos, né? Na época que eu fiz o curso lá na Unifesp, a professora fez, eu também fiz, a formação na medicina integrativa lá da Unifesp, muito foi falado da dor crônica e da fibromialgia, né? Claro que não é a meditação não é analgésica e ninguém vai parar de tomar os remédios para ansiedade, para o estresse ou para depressão, né? Fazendo meditação. Mas ela ajuda muito, muito, muito na dor crônica, tá? Na melhora da insônia, na melhora da depressão e também nas doenças cardiovasculares. E aí, eu trago aqui para vocês uma tabelinha, né, que eles montaram lá no curso da Unifesp, que dá mais ou menos uma ideia de quanto eu vou colher, aliás, de quando eu vou colher esses benefícios, né? Então, de 3 a 5 meses, eu sou considerado um principiante, né? Então, eu consigo colher benefícios superficiais, mas um benefício é constante, a melhora do estresse. Esse, para o principiante, para novato, para intermediário, para o experiente, para o muito experiente. A melhora do estresse, ela é desde que você comece a ter frequência e sequência, tá? De 6 meses a 2 anos, a gente considera as pessoas, os novatos em meditação, né? Gente, isso não é uma classificação. Ah, eu sou melhor porque eu sou experiente, tenho 10 anos. Ah, eu sou pior porque eu sou principiante. Não é.
Isso é uma classificação para a gente entender os benefícios da meditação, tá? Então, os novatos que já têm um, um costume, né, uma frequência e sequência de aplicação dessa técnica terapêutica, já começam a ver efeitos individualizados, né? Melhora no sistêmica do nosso corpo, tá? De 2 a 5 anos, a gente tem os intermediários, e aí a melhora só vai aumentando, né? De 5 a 10 anos, a gente tem os moderadamente experientes, com efeitos generalizados, né? Aí os efeitos são bem grandiosos mesmo. E acima dos 10 anos, né? Existe aí já uma comprovação científica que tem alteração da consciência e mudanças de traços de personalidade, né? Então a pessoa consegue mudar traços de personalidade, uma personalidade mais intensa começa a ser uma personalidade mais mais calma, por exemplo, né? Mas para a gente conquistar isso, como eu falei, tem que ter frequência e sequência, tá? Bom, alguns estudos que eu vou disponibilizar para vocês, né? Que é um estudo que foi feito, né, em uma amostra randomizada de idosos hipertensos, né, comprovando que uma vez que esses idosos tiveram a frequência da prática meditativa, eles tiveram efeitos muito importantes, né, na hipertensão. E vou mandar também isso tudo eu vou publicar lá no nosso grupo, um trabalho científico que faz uma revisão da literatura, e aí com isso a gente tem com mais profundidade o que eu falei para quem tem interesse nisso, tá? Bom, a meditação na saúde, né? Então, a meditação e outras técnicas orientais de relaxamento também vêm sendo utilizadas em sistemas de saúde de alguns países, como a Nova Zelândia, desde 2005, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, nos Estados Unidos, desde 1998. Hoje, gente, o Google, esse que a gente digita, ele tem um centro de meditação, né? Que você pode ir para lá, você pode fazer cursos, né? Porque ele validou isso com os colaboradores, tá? E no Brasil, né? Na portaria 971 de 3 de maio de 2006, e vejam então que o Brasil não está muito atrasado em relação a isso, o Ministério da Saúde aprova, né, as utilizações das práticas complementares, que chamadas as famosas PICs, e a meditação está incluída entre as PICs, né? E aí, hoje ela é realizada em mais de 9.000 estabelecimentos de saúde, e esses recursos, eles são atestados pelo Ministério da Saúde para a prevenção de doenças, não só para prevenção, mas também para a recuperação da saúde. Eu usei basicamente essas 3 literaturas, que são literaturas recomendadas no nosso curso, que é o livro do Dr. Roberto Cardoso, né, que é a base de tudo que eu falo aqui, tá? Então, se alguém quer se aprofundar em meditação, eu recomendo que compre esse livro, porque esse livro, ele é simples, ele é um livro bem didático, bem fácil de entender, né, e bem prático. Aí, quem quer se aprofundar nos estudos, aí a gente tem o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, como o Richard Davidson, que é um dos neurocientistas mais estudiosos aí do mundo, que fizeram esse livro chamado A Ciência da Meditação. Esse já é um pouquinho mais profundo, né? Já tem os estudos, então, assim, tem que realmente ter muita vontade de estudar a meditação. E o 10% mais feliz, eu vou colocar um link no YouTube. Ele é um livro muito gostoso, porque ele é um livro feito por um jornalista que descobriu na meditação a possibilidade de ser 10% mais feliz e ver o copo meio cheio, né? Que ele tinha uma mentalidade
que via sempre o copo meio vazio, né? Então, ele, através do conhecimento, de um piripaque que ele teve na vida, ele conta isso no livro, né? Ele era um jornalista, ele teve esse piripaque é como se fosse o William Bonner, que apresentava um jornal muito importante lá nos Estados Unidos, e ele teve o piripaque lá na hora da apresentação do jornal. E com isso ele buscou recursos e encontrou na meditação um recurso muito importante para melhorar a saúde dele, tá? E eu quero encerrar com essa frase: a meditação é algo que nos relaxa e harmoniza com as energias do universo, né? Então, eu espero que com essa nossa aula a gente consiga entender um pouco mais profundamente os benefícios da meditação e a importância de aplicar isso de forma constante em nossa vida, tá certo? Quem tiver perguntas, fica à vontade. O Alexandre está Alexandre, com a mão. Pode falar, Alexandre. Você comentou que o cérebro expande quando a pessoa faz meditação. Como que a caixa craniana acomoda a expansão do cérebro? Ela também expande? Não é uma expansão que vai afetar. Expansão de conhecimento eu Não, entendo. Expansão de conhecimento eu entendo, mas existe, se como o cérebro é todo girificado, ele não cresce de tamanho. Ele ele cresce assim. também cresce de tamanho, viu? Então, Até porque, com a idade, o cérebro ele reduz de tamanho, ele fica menor. mas se ele Então, reduz de tamanho, ele tem espaço na caixa craniana. exatamente. Mas E se aí, com a ele meditação, ele... Mas aumenta é o que a Sheila está falando, sobre a girificação. Porque aumentando a caixa aquelas entrâncias, vai craniana também aumenta aumentando, o volume? também aumenta, tá? É muito pouco quando o cérebro já está expandido. Aí, para poder haver expansão, o aumento da girificação. Então, é como se ele vai criando aquelas dobrinhas. Isso vai expandindo a sua capacidade. é Então, se a o gente aumento. abrir... É o pode falar. aumento das dobras, né? Não é assim, como se quando fala de aumento, a gente pensa de aumento muscular, né? Vai É, fazendo a musculação e o músculo vai. Não, não é esse aumento. É o aumento das dobras. Existe um aumento de volume, como a professora falou, e como o cérebro ele tende a diminuir, esse aumento de volume não vai fazer o crescimento da caixa craniana, mas ele vai aumentando também o número de dobrinhas dele, né? Então ele acaba dando uma expansão Quer dizer, de volume também. essas dobrinhas é a expansão de consciência que foi adquirindo, é isso? Exatamente. Porque você aumenta as conexões, É isso aí. as conexões. Alexandre, você já ouviu falar que para você construir um hábito, você tem que aumentar as conexões cerebrais, você tem que criar caminhos Sim. cerebrais novos? A meditação, ela faz isso, ela aumenta caminhos novos também, né? Por isso que ela é muito usada também na psicologia para quebrar padrões, que são aqueles caminhos que você faz sempre, né? Tá? Então, ela também. E Obrigado, viu, pelo feedback. de nada. Luiz? Luiz, você está com o fone fechado. Você pode abrir, por favor? ele está tentando abrir. Entendi, tinha percebido. Desculpa. Então, boa noite, Sheila. Então, Boa quando você noite. falou em frequência de meditação, de 6 meses, 2 anos, 5, 10 anos, qual a referência que a gente pode ter para dizer que a gente medita com frequência? É a quantidade de vezes no dia, o tempo por meditação? É isso que eu queria É a ter essa referência. quantidade de dias que você faz a meditação, que o ideal é fazer todos os dias. Isso é frequência.
tá? É fazer todos os dias. Todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Ok. O tempo já não é tão significativo, pode ser os 10 minutos, né, Sheila, como você comentou. Sei. Deve ir aumentando, tá? O tempo que é considerado cientificamente ideal é 20 minutos, É, isso que eu ia falar. tá? Mas com a prática, a gente automaticamente vai aumentando. Entendi. Então, a referência é pelo menos 5 dias na semana e no mínimo 20 minutos. 20 minutos, é isso aí. Legal. Tá, obrigado. Norberto? Isso, boa noite, Sheila. Boa noite. No YouTube você encontra muita meditação guiada, né? E você encontra meditações de 5, a partir de 5, 10, 15, né? E você comentou a questão da âncora, né? Então, o que existe no YouTube, que se chamam de meditação guiada, né? Não Na é verdade, é relaxamento. É relaxamento. Para nós, para nossa, vamos dizer, a nossa, tem um termo que eu não estou encontrando, mas para nossa cadeira lá da Unifesp, para Tá. nossa filosofia da Unifesp, baseada nos estudos do Dr. Roberto, que é, né, o cientista mais renomado para nós lá na Unifesp, meditação, quando é guiada, não é meditação, é relaxamento. A professora quer complementar? Só um detalhe. É aquilo que nós vimos na semana passada a respeito do momento presente. Lembra? Momento presente, que vai expandir a consciência, que vai te dar altura e profundidade. Como é que alguém pode levar você a fazer isso? É só você que pode fazer isso, ninguém mais. É algo que sou eu comigo mesmo. Se outra pessoa estiver trabalhando nesse sentido, vai estar fazendo hipnose. Não é meditação, Uhum. Ok. tá? Mas é importante, né, deixar claro que é uma corrente, Uma corrente. uma Uhum. corrente, porque tem outras correntes que acreditam que isso é meditação, tá? Ok. Então, Olha, para nós, mas não é só para nós, não, viu, Sheila? uhum, Cientificamente, a comprovação é que tem que ser autoinduzido. uhum. Não somos nós. É que Uhum. muitas pessoas chamam meditação conduzida, né? Mas Guiada. cientificamente, meditação tem que ser autoconduzida, porque Ela, Tá. é o mergulhar dentro de você mesmo. Como é que você pode ter outra pessoa dentro de você? É você com você, tá? Uhum. Agora, são ruins essas meditações? Não, pode é isso fazer, é aí muito que eu ia bom, falar, São vai relaxar, relaxamentos. né? são Uhum. relaxamentos. É que você acaba buscando pela palavra meditação, né? E você, assim, concordo, e respeito, né? Cada um tem a sua linha, né? Mas pensando nessa linha, na linha desse curso, né? Onde existem as comprovações médicas, né? O que se tem, então, na internet deveria se chamar relaxamento, Sim, relaxamento guiado, né? sim. Ok. O que pode acontecer? Visualização É, seria, é isso que eu ia tá? falar. Mas Uhum, o que pode acontecer também, Norberto, por exemplo, uhum. você pode começar guiando e depois a pessoa, né? Pode haver a gente vai ver depois isso, né? Na aula de tipos de meditação. Então, pode ser um processo que você começa guiando e depois Pode ser. você entra no processo meditativo, entendeu? Uhum, Tá? Isso pode acontecer também, né? ok, Então, mas se a pessoa ficar falando o tempo todo, é relaxamento, tá? ok, Não, tanto perfeito. é que eu coloquei no grupo dois relaxamentos. Relaxamento de 5 minutos e relaxamento de 10 minutos. Até falei,
para quem é muito tenso, muito ansioso, pode começar com esse relaxamento e, em seguida, fazer a meditação, para ajudar no processo meditativo, Uhum. tá? Então, é benéfico, sim, o relaxamento guiado. Ok, obrigado. Nada. A Atende Rita? a A Rita. Rita? Eu fiz um curso de pós-graduação de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Você vai falar do mindfulness. Então, eu queria saber com você o seguinte: como é que você classifica o mindfulness com relação à meditação? Ele é uma meditação não perceptiva. Isso significa, aliás, que ele usa a percepção. Ele não tem não é uma âncora definida. A âncora é a percepção do seu corpo, tá? Ele tem âncora, mas a âncora é você perceber as sensações do seu corpo, tá? Então, ela é uma meditação perceptiva. Eu vou explicar tudo isso quando a gente falar dos tipos de meditação, que você tem as não perceptivas, você tem as ativas, você tem as passivas. Então, ela é uma passiva perceptiva, Tá, né? ok. Com Tá? relação ao que você estava falando, Sheila, eu Hum, faço o relaxamento e depois eu faço a meditação. Para pode mim, ser. funciona, É. tá? Eu tenho feito assim, todos os dias que eu estou fazendo meditação, eu primeiro estou fazendo o relaxamento, para depois eu fazer a meditação. E, para mim, tem funcionado muito bem, tem me ajudado bastante. É, porque o relaxamento ele já vai te dar uma calmia, né? Nos pensamentos, né? E aí a meditação ela acaba sendo um processo mais fácil, né? Quando você relaxa, bem mais fácil, tá? É você, Rita, que vai dar aula, né? Sou eu que vou dar aula. Eu vou usar uma parte do seu Tá material, bom, sim, tá e vou bom. usar também um pouquinho de alguma coisa da Sheila, porque tem muita coisa. Tem Eu vou bastante usar coisa. também. Então, tá bom. A Renata colocou no chat que se ela fizer o relaxamento, ela dorme. É por falta de prática, viu, Renata? Com o tempo, você não vai dormir, mas o tempo que você fizer de meditação vai equivaler a muito tempo de sono. Porque como é que a gente sabe se você dorme bem? Como é que você acorda? Se você acordar se sentindo bem, renovado, está bem, né? Então o sono foi bom. Às vezes você pode dormir 9 horas e acordar acabado. Então o sono não foi repousante. Mais alguém? Eu acho que não, Sheila, tá todo mundo com a Não. mãozinha baixada. Isso. Então vamos trabalhar um pouquinho mais, fazendo uma meditação. A meditação que a gente vai fazer hoje ela é muito, muito simples, tá? Qual vai ser a âncora da nossa meditação? Respiração. A respiração é coringa, ela é fantástica. Então, vocês já estão acostumados a prestar atenção na respiração, né? Fazer a contagem da respiração. Então, qual vai ser, o que nós vamos fazer? Quando nós inspirarmos, nós vamos prestar atenção no nariz. Prestando atenção que quando você vai inspirar, o ar é frio. Quando expirar, o ar é quente. Então, inspirar, ar frio entrando. Expira, ar quente saindo, tá? Então, prestar atenção na respiração, vai fazendo a contagem da respiração. Lembra que a contagem iniciava em 3, 3.
Inspire em 3 tempos, expire em 3 tempos. Aí a gente vai aos pouquinhos aumentando o tempo de expiração, até chegar no tempo de 3, 6, que a expiração vai durar o dobro do tempo da inspiração. Então, vocês vão fazer de acordo com o que vocês estão acostumados, prestando atenção que o ar vai entrar frio e vai sair quente. Alguma dúvida? Por que Não é bem expirar? uma dúvida. Ah, que eu levantei a mão, mas acho que não deu para ver. Não é bem uma dúvida. É que eu também aprendi que inspira 3 ou até chegar aos 6 para. Isso eu aprendi com o Roberto. Eu fiz, mas eu fiz e não pude terminar, mas faz muitos anos. Inspira, depois segura praticamente o mesmo tempo e depois expira. Não é assim agora, é só Não, inspirar. essa não Tá. vai ser, tá? Inspire em 3, expira em até 6. É, senão Lembrando que a expiração é calmante, tá? Mais alguma dúvida? Mas não é para vocês ficarem, sabe, quando vai dando desespero, que você está soltando, soltando, não tem mais o que soltar. Não é isso. É paulatino, é tranquilo, tá? Não, eu não consigo, 6 é muito. Então faz 4. Inspire 3, solta em 4. Vão fazendo de forma paulatina, tá bom? Então, vamos iniciar. E eu estou cronometrando a nossa meditação.
Vão voltando agora devagarzinho. Respirem profundamente. Isso. Aí é que estão as âncoras, que são aquilo que segura você, presente e consciente. Então, quem disser, quando eu dei por mim, eu tinha desaparecido. Você saiu da âncora, você perdeu a âncora. É ficar na âncora. É o ficar na âncora que vai nos levar àquele estado de consciência que nós estamos querendo. E faz parte, como já vimos, perder a âncora. Se percebeu que perdeu a âncora, o pensamento foi longe. Volte e continue na âncora. E a nossa âncora era bem facinho, né? Ar entrando frio, saindo quente. Olha que âncora tranquila. E a contagem também é uma âncora. Então a gente vai fazendo encadeamento de âncoras quando a mente é muito dispersa. Então você tem tanta coisa para prestar atenção, né? Que dispersa menos. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Marisilda, pois não, Marisilda. Então, para mim foi bem difícil, assim, de pegar a âncora, né, que você fala. Nossa, de ir e voltar, eu saí e não voltei mais, não consegui, não, sabe? Parece assim que eu tô umas 20 horas assim meditando, e é pouquinho, e eu não sei como fazer isso. Mas por isso que eu estou ensinando várias técnicas, tá? Inclusive, você ouviu eu explicar a técnica de caminhar meditando? Já tentou fazer alguma vez, Marisilda? Não, porque a minha concentração ela é muito pequena, né? E aí eu falo, e tudo que eu faço eu preciso me concentrar muito, porque senão eu me disperso. Então, se eu for meditar caminhando, eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar, né? Vai dar certo, sim. Isso aí é tudo coisas que foram estudadas, e tem comprovação que funciona. Por exemplo, você vai num parque, tá? Num lugar, no Ibirapuera, né? Então, é aquele olhar de 45 graus, caminha contando os passos, 4 passos para encher o pulmão, 4 passos para esvaziar. É isso, né? Se perdeu, volta, tá? Porque você não pode colocar como sendo um impedimento total que não vou conseguir. Ora, você é inteligente, você tem força de vontade, então, vai demorar mais? Pode ser, mas você pode chegar lá, tá? E aí, Então, pode desculpa, falar. desculpa de te interromper. É que é um outro ponto também, foi uma novidade para mim saber que eu não estava meditando, eu estava relaxando, porque eu só Isso. faço as guiadas, né? Porque para mim é muito Aham. fácil assim as guiadas, muito, muito. Mas tanto é que no começo eu dormia, mas agora não, eu consigo fazer tudo que tem que fazer nos caminhos. Olha, por isso que você precisa tentar, você está colocando o poder na mão do outro. Hum, Pegue o poder para si. O poder é seu, não é do outro. Porque senão, o que acontece? Você não tem o outro, você está perdida. uhum, Você não está conseguindo meditar, tá? entendi. Tá. Então, tenha realmente persistência. E depois também, se você quiser falar comigo pelo WhatsApp, pode me mandar áudio, tá? Eu vou responder, Obrigada. tá?
Tá Mais ótimo. alguém quer falar alguma coisa? Para vocês foi Eu, boa essa meditação? Gostaram? Tá sim, vendo? foi ótima. Ah, Gostei legal. muito. Que bom, Maria Lúcia. Ela é muito Eu simples. perdi, é, eu perdi a âncora algumas vezes, mas consegui retornar. E eu percebi que quando eu parei de contar, ficando só no respira o frio frio e quente, a minha respiração ficou mais suave, foi ficando quase imperceptível. Foi Uhum. abrandando, porque eu comecei respirando, contando mais forte, e depois ela diminuiu, ficou bem suave. E aí eu acho que relaxei mais, eu fiquei mais, ficou melhor. Mas você não ficou É com sono. isso. Não ficou com sono, não. Não, não estou com Ah, sono. tá. Não, não. Tá. Não Isso é fiquei com sono. importante. Deixa eu É perguntar uma normal, coisa. Mas bem ativo. tentem fazer a meditação do começo ao fim igualzinha. Começou com contagem, vai até o final com contagem, tá? É ficar Tá, tá começou de um bom. jeito, vai até o fim, tá? É, Deixa eu perguntar uma Uhum. coisa, Flávia. Pois não, Flávia. Quando a gente está. Essa foi realmente legal, fácil, tal. Eu gostei. É, então, quando a gente está sentada e de olho fechado, é, aí abrir o olho significa. Porque caminhando, é lógico, você está de olho aberto, né? Mas quando Sim. você. Eu quero saber da obrigatoriedade de, vamos supor, estar sentada, então você está na respiração, você abre o olho e O não apelo fazer, quer dizer, eu quero visual, saber. o apelo visual é forte demais. Então, o ideal é fazer de olho fechado o tempo inteiro. Obviamente, quando faz a meditação caminhando, você vai estar fazendo Sim, de olho sim, aberto. sim, Mas você sim. vai estar com tantas âncoras, sabe? Uhum. É a contagem de passos, é a respiração junto e tudo isso que você consegue meditar, né? Para poder chegar na meditação passiva, que é essa sentada, tá? A gente são vários instrumentos possíveis, Sim. viu? Mas quando existe, por exemplo, a meditação em que você está de olho aberto, olhando para um determinado ponto. Existe, Sim. é uma meditação também. Você ficar Ponto focada, fixo. pode ser até num prego na parede, Aham. tá? Então é de olho aberto. Meditação com flor, olhando para a flor, olhando para o pôr do sol, tá? E Legal. tudo isso aí é com o olho aberto, lógico, né? Aham. Aham. Tá? Tá. Luiz, Sheila, depois tem uma pergunta aqui da Valéria, tá? No chat. Sheila, é uma dúvida. Se eu, por pois não, exemplo, né? se eu resolver fazer uma meditação com uma música bem calma de fundo, isso a música pode ser uma âncora ou ela ou está sendo guiada ou não tem nada a ver? Não, não, não. Pode usar música sim. É excelente. Aquela música própria, né? É bom, pode usar sim. Eu não costumo usar em aula, porque para algumas pessoas a música não ajuda, sabe? Mas para a maioria a música ajuda. Então pode colocar. O que você ia falar, Sheila, do chat? Tem uma pergunta da Valéria: o que significa uma sensação lilás no campo visual? Nada. Simplesmente você está relaxando e muitas vezes surgem formas, cores, cores, algumas coisas surgem.
Às vezes é a nossa própria mente tentando nos tirar da meditação, porque nós estamos saindo do controle da mente. Então, surgiu uma forma, deixa passar. Surgiu uma cor, deixa passar. Porque nós não estamos trabalhando com cromoterapia. Tá? Se for cromoterapia, aí você vai mentalizar determinadas cores ou usar determinadas cores. Mas ela surgiu, da mesma forma que surgiu, você tem que ficar neutra. Neutra com relação a tudo que surge. Tá? Surgiu a figura de Jesus, maravilha, deixa passar. Não, porque para que você não saia da âncora. É a âncora que vai te levar ao momento presente. Lembrem, no momento presente só cabe você. Sua mente não cabe, porque ela é cheia de matéria mental. E naquele ponto exato não existe espaço para nenhum tipo de matéria. Nem matéria física, nem matéria quintessenciada, que é o caso da matéria mental. É só assim que você vai chegar nesse ponto em que tudo se expande, sua consciência expande, o seu espaço interno expande. É como se você se unisse ao universo. É uma expansão absolutamente fantástica. Tá? E nessas expansões, quando a gente volta, muitas vezes volta com muitos insights. Aí a gente pode trabalhar nos insights, porque voltou. Você já não está mais naquele estado. Tá bom? Tudo bem então, minha gente? O problema é o seguinte: eu tenho uma grande dificuldade em manter o foco. Sim. Muita coisa me distrai, um barulho, uma coisa. Tem algum processo para melhorar isso? Âncora. Só. Lembra do looping operacional? Você fica na âncora. A âncora vai levando ao relaxamento e você vai entrando no estado modificado de consciência. Você permanece nesse estado modificado de consciência alguns instantes, aí você perde a âncora, percebeu que perdeu a âncora, volta para a âncora. Cada vez esse espaço nesse estado modificado de consciência vai aumentando. E cada vez mais você vai conseguindo ficar focado. Vai perdendo menos a âncora. No começo você perde a âncora a cada alguns segundos. Eu Aí vai perdi. aumentando. Mas, é perseverar. Com certeza absoluta você vai conseguir. Desde que persevere e que tenha disciplina. Obrigado. Tá? Nada. Depois vai me passando como é que você está. Tá? Então, tchau, pessoal. Vamos meditar bastante.